Bom, vamos lá, pessoal, vamos começar mais uma Hora do Chico, hoje à tarde, hoje dia 3 de novembro de 2018, vamos iniciando mais uma Hora do Chico, hoje com um tema fantástico, que é falando sobre a dor. Todo mundo tem muita curiosidade de saber sobre a dor e depois do programa passado nós tivemos com um guru, com um mestre da cultura védica, dos Hare Krishnas. Nós hoje vamos falar sobre Espiritismo, voltando para o Espiritismo, falando sobre a dor. Dejan, boa tarde. Boa tarde, Vaguinho, boa tarde aos nossos amigos. Nós estamos hoje trazendo esse tema que, como o Vaguinho disse, ele traz muitas interrogações e a gente precisa, de alguma forma, tentar esclarecer o que verdadeiramente venha a ser a dor. E se a dor é o mesmo que sofrimento. Então, como vocês que vêm nos acompanhando viram na sequência dos nossos programas, quando no programa bem anterior nós falamos da ansiedade, a ansiedade que fala dos sentimentos contrapostos, essa velocidade que a gente empreende, a vida que a gente vem levando e, consequentemente, nós carregamos esse anseio, essa busca desenfreada por querer resolver as coisas pertinentes da vida. E quando não resolvemos, criamos dentro de nós conflitos de ordem psíquica, de ordem interior da própria alma, e isso nos transforma e nos torna pessoas ansiosas. É uma dor irrefletida que muitas vezes não temos como administrar e muitas vezes não entendendo, adentramos nas distonias mentais, nos levando muitas vezes aos quadros mais graves. E dentre esses quadros mais graves, nós falamos também da depressão, que foi o tema seguinte. Quando eu dizia que depressão, o próprio nome está dizendo, depressa a ação, ou seja, é uma distonia mental que pode ser leve, moderada ou grave, mas que traz para todos nós, muitas vezes, consequências danosas, nos transformando em pessoas incapazes de realizar as nossas atividades. E é necessário, neste caso, como sempre dizemos, buscar primeiramente um profissional da área de saúde, procurar uma terapia e não deixar de também procurar as casas espíritas, quando nós temos aqui disponível para todos, independente de crença, de religião, de condição social, o nosso tratamento com o magnetismo, quando nós atuamos através da energia vibracional nos centros de força, harmonizando as pessoas, porque todos esses processos gritam por um momento de harmonia. Nós não somos pessoas tão harmônicas e vamos ver dentro desse nosso tema, que é a dor, o quanto isso pode ser danoso e nos traz tantos prejuízos que consequentemente nos transforma em pessoas doentes. Daí Jesus ter dito que veio ao mundo para os doentes, e não existe uma pessoa aqui na Terra que não tenha uma doença que é decorrente de uma desarmonia. Como somos espíritos imperfeitos, somos espíritos desarmônicos, aqui e acolá estamos caindo nesses labirintos da própria alma. Com certeza. Já um certo dia eu vi um palestrante espírita falando sobre uma historinha, ele contou uma historinha baseada nessa coisa da dor. Disse que uma vez um rapaz chegou num posto e quando ele chegou, ele desceu para poder tomar uma água, beber uma água naquelas lojas de conveniência, que tem imposto, e ele viu um cachorro lá deitado, e o cachorro o tempo todo ganindo, chorando o tempo todo. Ele foi, pegou a água, voltou, e o cachorro chorando o tempo todo, e o rapaz do bombeiro lá, em pé, vendo o cachorro chorar. E aí ele disse assim: olha, esse cachorro aí está chorando por quê? Ele disse: não, está chorando porque tem um prego aí embaixo dele. Eu disse: e por que ele não levantou já? Ele disse: ele não levantou porque não doeu o suficiente nele, por isso que ele não saiu daí do canto ainda, não se levantou para sair do canto. Então, quando doer bem muito, ele vai sair daí. É mais ou menos por aí que acontece conosco, que a gente só procura sair da dor quando ela dói demais na gente, aí a gente procura os recursos para poder sair dela. Não seria uma coisa assim tão radical, até porque o animal é um ser que ainda não tem a capacidade de entendimento que nós humanos temos,
Mas a dor, ela é de toda a intensidade e das mais variadas formas. Mas para que a gente possa adentrar nesse tema, Vaguinho, é preciso que a gente comece lá do início de tudo. Veja bem, os estados evolutivos da consciência, o espírito, né? A sua mente nada mais é do que o seu espelho. E a consciência é o conjunto de tudo que ele espelha, são as várias experiências que ele foi adquirindo ao longo de suas existências, né? Perfeito. De suas transições de mundos para mundos, de momentos para momentos, de era para eras, de família para família, e aí vai. Então, um grande filósofo, Leon Denis, ele disse uma coisa muito certa, mesmo sendo a título de filosofia, mas nos traz um contexto científico bem fácil da gente entender. Ele diz que a alma, ela dorme na matéria, ela sonha no vegetal, ela agita-se no animal, desperta no homem para sublimar-se no ser espiritual. Essa é toda a trajetória da natureza humana, de todos nós, né? Então, a primeira força que nós adquirimos é a força de atração, porque você observa o seguinte: sem a força de atração, o mundo não poderia existir, porque esses átomos, essas estruturas, essas micropartículas, elas só podem estar unidas umas às outras por uma força, que é essa força de atração. Uhum. Quando o ser ele evolui, essa consciência evolui, ele adquire uma segunda condição, que é a da sensação. Quando ela atinge a sensação, nisso ele já começa a sentir ou ter as primeiras percepções de dor. Por quê? Porque a sensação já cobra um limite, uma harmonia. Todas as vezes que você avançar em qualquer momento, dentro dos limites que a natureza lhe permite, você corre o risco de sofrer uma dor. Porque a dor nada mais é do que um sinal de que algo está em desarmonia dentro de você. Dependendo do tamanho da desarmonia, você tem o tamanho da dor. Por isso que os mais entendidos, eles dizem: onde está o teu abuso, está a tua dor. Um grande pensador, inclusive filósofo, eu não lembro bem o nome dele, ele disse que a dor é uma equação procurando uma resposta. Eu já diria que ela é uma reação pedindo uma transformação. Então, todas as vezes que nós nos submetemos aos processos de transformação, poderemos incorrer na dor, porque nós não sabemos ainda como lidar com a nossa natureza interior, com os nossos limites. Por exemplo, comer é bom, mas se você comer demais, você sente dor. Não é? Até o próprio sentimento, quando ele é de forma exacerbada, descontrolada, e que foge dos níveis da tolerância e da compreensão, pode nos levar à dor. Então, a dor, ela tem essa importância na vida de todos nós. Mas aí você pergunta: como é que a gente pode como é que nós podemos nos colocar diante de tudo isso? Vendo que o principal propósito da criatura humana na Terra não é só evoluir, como as pessoas dizem, porque tudo evolui. A própria natureza vive dentro de um processo. Até quem não quer evolui, né? Mesmo inconscientemente você evolui. Faz parte da própria lei de Deus, que é uma lei de evolução. Mas o mais importante papel de todos nós aqui na Terra é nos assenhorarmos de nós mesmos, é conhecermos a nós. A partir do instante que você tem esse conhecimento, você começa a delimitar as suas áreas, as áreas que irão traçar os caminhos da sua jornada evolutiva. Aí sim, aí você tem condições de entender o que seja verdadeiramente a evolução. Sim. Porque quando Allan Kardec perguntou aos espíritos aonde é que está, né, a lei de Deus, eles responderam: na consciência. Ou seja, a lei de Deus é uma coisa intrínseca dentro de nós. O que é que a gente pode entender? Que se nós violarmos essa nossa identidade com Deus, nós estamos contrariando não a Deus, mas a sua lei. E aí nós incorremos exatamente nas consequências que advirão para justificar esse desequilíbrio que nós impomos por não sabermos definir ou controlar as nossas emoções e os nossos sentimentos. E aí vem a dor, entendeu? Aí tem gente que muitas vezes pergunta: e o espírito?
Quando ele desencarna, o espírito lá no mundo espiritual, ele sente dor, é a maior de todas, porque lá ele sente a dor moral. Essa dor é muito... A dor consciencial. É a dor consciencial. Um dos princípios básicos do Espiritismo é exatamente a reencarnação. Então nós estamos vindo, quando viemos para a Terra, nós viemos com um pacote. Né? O pacote básico, primeiro de toda a história das encarnações passadas. Então, lógico, nós temos os débitos das encarnações passadas, portanto vamos sofrer tanto as dores físicas, oriundas desse passado delituoso, desse passado equivocado, né? E nós teremos também as dores morais, também derivadas disso. E quando chegamos aqui, ainda escolhemos mais umas dorezinhas que são a consequência da nossa inobservância, da nossa leviandade e por aí vai. Então, eu gostaria que você falasse desses 3 tipos de dores, né? Que é a dor consciencial, a dor que é exatamente dos problemas físicos, genéticos, nós viemos com o planejamento espiritual, e a dor que nós adquirimos aqui porque nós usamos o nosso livre-arbítrio e incorremos nesse tipo de dor. Veja bem, o Código Penal da Vida Futura, que está lá no Livro dos Espíritos, que fala sobre o mecanismo da redenção do homem, da liberação, da libertação do homem, ele diz que infligir a lei leva à dor, que leva ao arrependimento e que leva ao processo expiatório. Sei. Veja bem, grande parte do que nós carregamos, entendeu? Nós temos vinculações com o nosso passado. Sim. Porque a consciência ela transita em 3 áreas distintas. Nós temos a área do inconsciente, que é essa área mais profunda, onde estão os nossos arquivos de memória das nossas experiências mais remotas, mais distantes e mais passadas. Nós temos o subconsciente, que é uma área mais próxima da área do consciente, porque sim, essa é a área que nós vivemos e nós estamos lutando a cada dia para buscarmos essa superconsciência, que é quando nós nos libertamos ou nos desvinculamos propriamente das condições da vida terrena. Sim. É a sublimação do ser espiritual. E o que acontece? O que eu estou fazendo aqui no meu processo reencarnatório? É o que eu sempre digo. 2 coisas me trouxeram para essa nova experiência. Uma são os meus valores que eu preciso aprimorar, e as minhas deficiências que precisam ser corrigidas. Sei. Os valores que eu vou aprimorando, esses são fáceis, porque eu já tenho os conteúdos de base para dar sentido a eles. Mas os valores que eu preciso corrigir, eles refletem sobre mim como algo que está se repetindo, que está consequentemente me cobrando uma nova postura, e daí começam a surgir os conflitos. Entendo. Esses conflitos, eles provocam em nós esses grandes transtornos, como eu falei anteriormente, da própria ansiedade, né? Que a ansiedade é o excesso de amanhã. O sujeito ansioso, ele quer antecipar as coisas que não podem ser antecipadas. Eu sei. Porque a cada dia, segundo o próprio Jesus, basta as coisas do seu dia. Não adianta querer atropelar o tempo, porque ele não permite isso. Entendeu? O relógio ele não para de girar. Você não tem como fazer isso. Para que você possa resolver os seus problemas, é preciso que você atinja um nível de consciência plena, de um autoconhecimento, e a partir daí você começa dominando os seus sentimentos através das suas emoções. E onde é que eu vou buscar conteúdos para isso? Nesses arquivos que são as estruturas basilares de todo o meu processo de vida. Por isso que a gente diz assim, eu não posso deixar de ver o meu passado. É verdade. Agora, o passado, ele não é para repetir, ele é para refletir. Ele é um sinalizador, porque quando você faz as suas escolhas através do livre-arbítrio, cabe a você 2 condições, acertar ou errar. Aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas se condenam pelos seus erros, mas ele tem que entender que ele é um ser que está no processo de evolução, vivendo muitas experiências sequenciais e consecutivas. E é fácil a gente entender isso teoricamente, mas na prática a gente não consegue. Por quê?
Porque todas as vezes que eu abuso de qualquer coisa dessa natureza, eu vou sofrer. O sofrimento é uma consequência da própria dor que não está sendo entendida. Entendi. Porque o analgésico, nem sempre é ele que vai curar a dor. Ele pode mascarar a dor. Por exemplo, eu posso estar com uma dor muito grande de um sentimento que eu não tenho ainda resolvido, uma perda, né, uma dor que aperta o coração. Ontem mesmo nós falamos sobre o dia de finado, né? Essa dor da separação que a gente ainda não sabe corrigir, porque ela deixa um vazio que não tem nada que possa preencher esse vazio. Se a gente arrumasse o que preenchesse, a gente deixava de se preocupar tanto. Porque na realidade o que a gente mais sente dentro da gente é o que a gente quer fora. Isso. A gente quer comandar a vida das pessoas, a gente quer resolver situações, porque na realidade, Wagner, é bom que as pessoas entendam que o mundo não vai mudar para satisfazer o ego, o desejo ou a vontade de ninguém. Esse mundo, ele tem esse propósito porque ele foi planejado para ser assim. Quer dizer, são as leis naturais. São as leis naturais. É por isso que Jesus dizia assim, que venha o escândalo, mas que não seja você aquele que irá causar o escândalo. Que exista a dor, mas procure não ser você vítima dessa dor. Procure corrigir a sua rota, o seu caminho. Procure ser uma pessoa mais consciente, mais tolerante, que consequentemente você se fixando dentro de você com esses propósitos, você vai evitar as eventuais dores. Porque daqui a pouco nós vamos falar da dor orgânica mesmo. Sim. Por que é que o corpo dói, aonde dói e por que dói? E como é que eu reajo diante da dor? Então veja, por que foi que Jesus falou que a felicidade, porque a felicidade não é deste mundo? Veja que ele dá a entender que ele rejeitou o próprio mundo em que ele estava. Aqui não é um lugar de ser feliz. Ele quis dizer, como ele falou, porque você veja o seguinte, a obra de Jesus, ela é uma obra totalmente vinculada à consciência. Então o mundo que ele fala é o mundo da consciência. Então esse mundo realmente, que é o nosso mundo, ainda está muito longe de conquistar a felicidade por conta desses sentimentos contrapostos e pela maneira como nós estamos conduzindo as nossas vidas. Então toda a felicidade que nós sentimos é referente ao que nós já vivenciamos. A nossa felicidade, Wagner, ela não é um objeto do presente e ainda não sabemos lidar com a felicidade que virá para nós como sendo a felicidade futura. Uhum. Você quer um exemplo do que seja isso? Se você pegar um garoto que nasceu lá na África, na Somália, numa região onde falta tudo, ele acorda de manhã, ele mal tem um lugar para ficar, ele não tem água para beber, ele não tem o que comer, o pai, geralmente ali há uma incidência muito grande de AIDS, os pais morreram, são garotos com 15, 20 anos, 12, 13 anos de idade, que já são donos de família, cuidam de um número enorme de irmãos. Sim. Você pegar um garoto desse e trouxer para uma casa pobre aqui mesmo na cidade, uma casa dessa ribeirinha. Uhum. Se ele acordar de manhã, ele tiver o que comer e para dormir ele tiver um lugar onde ele possa se deitar e um copo d'água para beber, ele é feliz. Se você pegar um garoto e traga ele de uma capital, de uma cidade, e colocar ele dentro dessa mesma casa, ou seja, submetendo ele a uma mesma condição, ele não é feliz. Então veja que a felicidade está sempre oscilando e ela é sempre vinculada à condição de cada um. Por isso que o grande pensador, né, Augusto de Carvalho, o poeta, ele dizia: a felicidade está onde a pomos, mas nós nunca pomos aonde estamos. A gente nunca é o dono daquela felicidade que a gente deseja. Nós temos momentos felizes, nós temos alegrias, mas a felicidade mesma, como uma realidade, ela ainda está muito distante de ser compreendida pelo homem. E quando você eleva o seu nível de expectativa em relação ao futuro de forma confiante, aumenta o seu nível de felicidade. Mas a felicidade, ela precisa exatamente de elementos que a estrutura, principalmente a confiança em Deus. Uma das coisas que eu perguntei aqui ao monge, né, quando ele esteve aqui conosco, na semana passada, foi exatamente sobre essa questão da felicidade, e eu coloquei que essa coisa de muitas vezes a gente procura a felicidade de uma forma, a equação ela é colocada de uma forma diferente. Eu só vou ser feliz quando eu me casar, eu só vou ser feliz quando eu tiver R$1 milhão, eu só vou ser feliz quando eu comprar um carro tal que eu quero.
Será que a equação não é completamente diferente? Que é exatamente, eu vou ser feliz agora, porque eu estando feliz e bem, eu conseguirei, consequentemente, as coisas que eu quero. É por aí? É exatamente isso. Veja bem, se você diz assim, Dejan, a minha felicidade um dia é ter uma casa própria. E o que é que você tem que fazer? Ficar sonhando em ter uma casa própria? Não, você tem que começar a viabilizar um meio para chegar a essa casa, juntar dinheiro, realizar um projeto em que você aos poucos vá amealhando uma certa quantia para que chegue o dia que você consiga ser contemplado com aquilo que você sonhou, aquilo que você idealizou. Sei. Porque tem uma coisa muito interessante, Vaguinho, voltando um pouco a essa parte e fugindo ainda do tema da dor, é que as pessoas não entendem que todo sonho ele é uma verdade. Porque quando você sonha, você materializa o seu sonho. Se eu sonhar com um carro, ele tem que ter uma marca, uma cor, uma forma, então ele existe. Sim. Se eu sonhar com alguém, esse alguém tem que ter uma identidade, um corpo, um perfil. Então, se esses sonhos eles existem, o que é que falta para que ele se transforme em realidade? Que eu encontre um meio de fazê-lo. É o que eles chamam na física quântica de um salto quântico. Eu preciso construir um meio, uma quantidade de energia para que eu possa materializar esse sonho. Isso é fantástico, porque veja como a lei de Deus ela é sábia. Ou seja, tudo que o mundo precisa ter, tem. Tudo está disponível. Agora, o que falta é a maneira de você chegar a esse sonho. Então, se você quer ser uma pessoa feliz, você tem que emanar meio de felicidade. Se você chega em casa como um chefe de família, como um pai, levando uma condição de desespero, de conflito, de negatividade, sua família vai respirar esse mesmo ar. Consequentemente, você não consegue tirar daquele meio nada que seja produtivo, porque você mesmo criou a condição. Sem perceber, você muitas vezes é o grande emanador de uma energia negativa e você quer que o mundo dê a você uma coisa diferente. O mundo é um espelho. Tudo que você lançar para ele lhe devolve com a mesma intensidade. Isso está muito ligado a uma das maiores leis que eu considero, vinculada principalmente à lei de Deus, que é a lei do merecimento. Você só tem o que você merece. Então, se você está sentindo uma dor, é porque você provocou um meio para que essa dor aconteça. Agora, como você vai interpretar, lidar e conviver com essa dor, aí é uma questão meramente sua. Uma coisa muito interessante em relação à dor, Dejan, é que a dor ela é inevitável. A gente vai sentir a dor da perda, por exemplo. A gente estava falando sobre o dia dos finados de ontem. Essa é uma dor inevitável, é uma dor emocional, né? Uma dor psicológica que você tem que passar porque é inevitável. Os seus pais vão embora, as pessoas que você gosta, que você ama, naturalmente vão embora. As que vão antes de você, naturalmente. Se você for antes, você vai ter essa dor. Mas se as pessoas vão antes de você, você sente essa dor. Aí é onde está a história. O próprio Leon Denis, você estava citando Leon Denis, o grande filósofo Leon Denis, que foi contemporâneo de Kardec e foi um continuador da doutrina espírita logo que Kardec desencarnou. Na época que Kardec desencarnou, ele tinha na faixa de 20 e poucos anos só, então era muito novo. E ele foi um continuador, ele foi um pensador na realidade. E ele diz uma coisa que eu acho maravilhosa, que a dor é inevitável. Agora o sofrimento é uma escolha sua. É uma opção, veja bem. É isso que a gente precisa compreender, Wagner. Olha, quando a gente se refere à dor, principalmente no que corresponde à dor orgânica, à dor do corpo, é muito comum hoje, aqui no Chico, as pessoas trazerem um sintoma de dor, muitas vezes uma dor intensa, como a própria fibromialgia, que dói o corpo todo, e não tem um diagnóstico físico, ou seja, é uma dor propriamente emocional. Então, por que está doendo? Então, a gente vai agora fazer uma espécie de uma explanação sobre o que seja. Eu vou tentar falar da maneira como eu entendo, eu não sou um perito nessa área, mas eu digo, veja bem, nosso cérebro ele é formado por duas áreas distintas. Nós temos o cérebro primitivo,
que é o cérebro reptiliano, né? O cérebro, o que eles chamam de arqueocórtex, né? E nós temos o nosso cérebro mais elaborado. Nesse cérebro reptiliano, o arqueocórtex, está o nosso sistema de analgesia central. É onde está os dispositivos analgésicos que vão servir para aliviar a nossa dor. Então, ela produz, nessa área, produzidas duas substâncias que são chamadas de encefalinas e as endorfinas. São substâncias naturais que têm como propriedade aliviar a dor. Essas substâncias são responsáveis pelo chamado gate control. O que é o gate control? Gate é portão, é um portão de controle que fica na nossa coluna, né? Na parte do sistema nervoso central, e ali é por ali aonde vai ser viabilizado todo o processo da dor. Por exemplo, quando uma pessoa leva uma pancada em qualquer área do corpo, a dor não é propriamente naquela área. Sim. O que acontece? Essa dor, ela vai refletir, ela vai ser reverberada dentro do sistema nervoso central e vai passar por esse gate control. O que acontece? Quando uma pessoa ela está atuando mais no neocórtex do que o arqueocórtex, ou seja, ela está pensando mais pelo seu lado animal do que pelo seu lado hominal, no que diz respeito à emoção, a quantidade de encefalina que ela está produzindo é muito pouca, porque aquela área do cérebro primitivo está muito intensa. Eu estou com muita raiva, eu estou muito descontrolado. E aí a produção de endorfina e encefalina é pouca. Consequentemente, o portão fica aberto. Essa sensação de dor passa com maior intensidade, a dor é maior. Se você é uma pessoa equilibrada, harmônica, consequentemente você vai sentir a mesma pancada, a mesma dor, mas você não vai senti-la com a mesma intensidade. Por quê? Porque você vai estar lidando mais na área do neocórtex, ou seja, eu estou mais harmônico, eu sou uma pessoa mais equilibrada, consequentemente, por ser uma pessoa mais light, como a gente chama, a dor era de uma menor intensidade. Por isso que você vê, a dor é a mesma, mas ela é sentida de maneiras diferentes. Então significa dizer que essa coisa não é uma coisa religiosa, é uma coisa científica. Totalmente científica. Totalmente científica. Não é uma coisa de dizer assim, não, eu acredito, porque eu acredito no etéreo, eu tenho que ser light, porque... Não é isso, é porque é científico. É científico. Veja bem, toda vez que você se comporta como um animal, aumenta a sua atividade cerebral exatamente no arqueocórtex e, consequentemente, produzindo a menor quantidade de encefalina ou endorfina, aumentando a sensação de dor. Para diminuir essa atividade energética do sistema analgésico, então precisamos aumentar a nossa atividade no neocórtex. Ou seja, quanto mais... Quer dizer, você for um homem, um ser humano, quanto mais equilíbrio... Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático. Você pisou no meu pé. Quando você pisa no meu pé, de imediato é provocado um estímulo, uma sensação. Esse estímulo ele vai pelo sistema nervoso central, vai passar pelo gate control para ser registrado através de uma memória. Quando ele chega lá no neocórtex, na área do cérebro que é responsável pela dor, no sistema de analgesia central, aquela dor vai ser medida de acordo com a quantidade de analgésico que ali eu tenho. Sim. Então, se eu sou uma pessoa que tenho sentimentos de raiva, de ódio, eu vou reagir. Eu vou reagir como animal. Vou dizer, você pisou no meu pé, você quis me ofender, você quis me agredir, você não é mais do que eu e eu vou lhe dar uma resposta à altura. E aí você pode me ferir ou verbalmente ou fisicamente, como resposta a essa dor que você sentiu. Perfeito. Vamos colocar uma outra situação. Eu piso no seu pé, você sente a mesma sensação. Só que você é uma pessoa harmônica, equilibrada, é uma pessoa dócil, você tem o poder de compreender o próximo. Resiliência e, consequentemente, mesma dor, mas ela vai ser de uma intensidade muito menor, porque você vai dar a ela um poder interpretativo diferente, porque você está agindo no neocórtex. Você vai dizer, Deus já pisou no meu pé, mas ele não fez isso por maldade, deixa isso para lá. Então, geralmente acontece isso. Se chama ressignificar. Ressignificar. Tem uma coisa muito bem colocada dentro disso,
que é uma das passagens de Jesus, quando ele diz, bem-aventurados, né, os pobres de espírito, não, ou melhor, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, que sou manso e humilde de coração, né, pois todo aquele que me segue, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí você pergunta, por que o fardo com Jesus é mais leve? Se 20 quilos é 20 quilos, pela lei da gravidade. Aí você vai exatamente entender. Porque Jesus carregava o fardo, o qual ele se referia que eram os problemas, de uma maneira muito diferente de nós. O poder da compreensão que ele tinha, o poder, a capacidade de perdoar, de entender, de saber da nossa imaturidade, fazia com que todos os problemas para ele fossem leves. Mas para nós é pesado, porque nós ainda imaginamos como animal. Temos raiva, temos ódio, agredimos, delimitamos área, não sabemos ainda se quer amar, consequentemente, tudo para nós tem um peso. É como eu digo sempre, se você carregar 20 quilos curvado nas suas costas, ele tem 40. Se você botar ele, distribuir de forma harmônica no seu corpo, ele não vai ter esse mesmo peso. Ou seja, tudo vai ter, como você disse, pelo poder da resiliência, tudo vai ser ressignificado e com certeza você vai ter uma capacidade melhor de suportar. Então veja que a dor depende de quem é vítima dela. A forma como lidar com a dor é o grande problema, o grande mistério da vida que todos nós levamos. Eu conversei com o Getúlio, e Getúlio que é psicólogo, né? Nosso amigo Getúlio que é espírita também, mas Getúlio, a linha de psicanálise dele é lacaniana, ligada a Freud, né? Então ele me disse que o seguinte, existem pacientes que entram lá no consultório dele, que tem uma dor, uma unha encravada e reage como se fosse a última coisa do mundo, ele está se sentindo péssimo. E tem gente que entra com câncer terminal, já próximo da morte, e que reage com uma leveza e como se tivesse uma vida de 100 anos pela frente ainda. Qual é a diferença daí dessas duas coisas? É o que eu digo sempre, sabe, Vaguinho? Como eu sei lidar, como eu devo lidar com os meus conflitos, como eu devo lidar com as minhas adversidades, porque a dor está exatamente nesses estágios na vida, são os conflitos, são as adversidades, porque como ele diz, aonde está a tua dor está o teu abuso. Todas as vezes que eu infligir qualquer lei, que é a lei natural, o próprio animal ele vive isso. A dor é um instrumento de sobrevivência do animal. Se ele não sentisse a dor, ele morreria. Sim. Entendeu? Então você veja, por exemplo, um exemplo muito prático do que seja a dor, ou que seja isso que você está dizendo, como um meio de sobrevivência. Uma criança recém-nascida, com poucos dias de vida, aí alguém diz, vai dar de mamar que a criança está chorando de fome. Como é que ela pode saber o que é fome? Como é que ela pode saber o que é comida, se ela não sabe nem quem ela é? Então, por que é que ela chora? Aquilo é um mecanismo de defesa, aquilo faz parte ainda da natureza primitiva do ser, é de natureza animal. Por quê? Porque acontece o seguinte, eu não falei desse sistema de analgesia central? Quando começa a cair a glicose no sistema sanguíneo da criança, de qualquer ser, ela acha que vai morrer porque começa a diminuir sua energia. Então ela não tem outro mecanismo para despertar esse fator a não ser chorar, porque ela não sabe falar. O animal ele tem um gemido, ele tem outras maneiras. Então isso é da própria natureza animal. Então ela começa a chorar. E aí o que é que acontece? A natureza coloca, como sempre as coisas de Deus são sábias, todo o poder da sexualidade da criança está na boca. Então ela começa a despertar aquele local da boca e ela vai buscar outro local, outro ponto onde há também uma complementaridade desse poder, que é o bico do peito da mãe. Aí ela vai buscar como uma pessoa sente a necessidade de procurar outra por uma atração sexual. E aquilo ali, quando ela pega aquele bico de peito, você pode ver que ela dá um suspiro, como se ela estivesse em êxtase. E ali ela se alimenta. Saciado aquilo ali, por um mecanismo da própria natureza, a criança ela para de chorar. Então ela não se sente alimentada, ela se sente harmonizada. É o que eles chamam de um fator homeostático, ou seja, ela conseguiu estabilizar o seu sistema orgânico como um meio de necessidade natural. Por quê? Porque é exatamente o que eu estava dizendo, a morte tem que ser entendida pela vida.
A gente vai falar da morte, mas tem que saber principalmente o que é a vida, para entendermos o que é a morte. Quando a morte, nós sabemos que ela não existe. Né? É apenas uma mudança, né? Não é o fim, mas é uma viagem. Então o que acontece? Para você entender tudo isso, saber o que é a dor, como lidar com a dor, conviver com todos esses parâmetros, é preciso que você faça uma coisa que a gente falou no começo: conhecer a si mesmo. A partir do instante que você conhece a você, você tem um domínio das suas funções, tanto psíquica como orgânica. Por quê? Porque as nossas células, nosso corpo é um condomínio, e as nossas células são seres que estão ali seguindo uma única orientação, que é da consciência. Então, uma mente em desarmonia vai provocar um sistema totalmente desarmônico. E, consequentemente, isso leva às eventuais dores por descuido nosso. Nós vamos provocar os sistemas de desequilíbrio celular. Aliás, eu acho que foi baseado exatamente nesse conhecimento mesmo que Sócrates viu no Panteão, né, através dos oráculos, ele viu lá escrito na pedra, e que ele começou a pensar que só sabia que nada sabia, porque ele se conhecia e sabia o quanto teria que viver ainda para adquirir conhecimentos. Então era ínfimo o conhecimento que ele tinha, mesmo sabendo de muita coisa. Né? Então isso é muito importante, né? Deixa a gente saber por que a gente está sofrendo, qual é o ponto principal da origem, né, que está causando aquele tipo de dor, aquele tipo de sofrimento, aquela agonia que a gente está sentindo, para a gente atuar naquilo ali de forma muito racional. Né? Como é que eu vou sanar isso? Não de uma forma... muitas vezes eu costumo sempre dizer isso, né? Quando a gente procura, por exemplo, o álcool, a droga, o prazer sexual, coisas supérfluas para preencher esse momento de dor, principalmente os emocionais, geralmente a gente se frustra e entra realmente em parafuso, porque a gente não foi na origem do problema da dor, a gente foi para maculado, para cobrir ela, como se a gente estivesse colocando um véu nela, e aí depois esse véu, quando se descobre, vem com força redobrada. Olha, me fala, isso é muito importante. Vaguinho, você veja aqueles homens que vivem lá no Himalaia, lá no alto, no Tibete e em outras regiões, eles muitas vezes passam dias e dias em lugares com temperaturas 40 graus abaixo de zero, e eles se mantêm ali. Existem aqueles faquires que colocam pregos. E por que aqueles não sentem a dor? Porque eles conseguem fazer uma coisa que a gente ainda não consegue, se desvincular do corpo físico, porque o comando de tudo é a mente. A mente, ela cria o primeiro corpo, que é um corpo energético, né? Um corpo de uma natureza etérea, que é o corpo espiritual, e esse corpo é o que vai formar o corpo físico. Mas o comando de toda a nossa realidade é mental. Nós somos o que nós pensamos. Por isso que as pessoas que nos procuram para o tratamento com o magnetismo, a gente identifica facilmente o problema delas, porque a gente vai mergulhar exatamente aonde ela pensa que não existe e existe como realidade. Porque quando você elabora um pensamento, esse pensamento ele se forma dentro de você como uma realidade, e ali ele vai atuar. Através do centro de força, ele vai começar a passar de um para outro centro de força, aqueles potenciais, como se fossem pequenos transformadores. Se você tem uma predisposição de uma doença, muitas vezes até epigenética, que não é uma herança genética, uma herança sua, consequentemente, vamos supor, você tem uma predisposição cardiopata, você é um cardiopata, você tem um problema no coração congênito, e você começa a enviar uma energia desequilibrante para aquele centro de força, que no caso é o coronário, ele vai inibir aquela energia e aquele órgão vai sentir aquela queda de energia, ou até mesmo aquele excesso de energia, porque pode ser por inibição e pode ser por congestão. Isso vai depender de como você está lidando com o pensamento. Por isso que é muito importante a consulta, como a gente faz, ou a entrevista,
para a gente saber como é que a pessoa está. Que é uma anamnese. É uma anamnese na sua forma de pensar a vida. Por exemplo, uma pessoa que está vivendo um conflito amoroso, um conflito de identidade, um conflito familiar, uma decepção, uma traição, tudo isso coloca ele dentro de um quadro de total dependência. E, consequentemente, essas forças atuam de uma maneira muito mais dinâmica. É por isso que a depressão é quando o problema é maior do que você e você não encontra disposição para resolver. Não conseguindo, você se anula dentro do problema. Você começa perdendo força e vai se afastando da vida, se afastando do problema e das pessoas, achando que isso, como sistema de fuga, vai lhe ajudar. Aí onde eu lhe pergunto, Dejan, veja, a boa vontade é tudo. Eu costumo sempre dizer que a boa vontade é tudo. Veja só, uma pessoa que por exemplo, uma pessoa que não acredita em Deus, mas aí ele chegou como cachorro ao ponto do prego furar tanto, dele se levantar do lugar onde está o prego e pedir ajuda, por favor, curei minha ferida. Mas ele não acredita que o prego estava lá. Sei. Mas mesmo assim ele foi pedir ajuda. Essa boa vontade faz com que ele cure o cachorro, que é, no caso, traçando esse paralelo, seria essa pessoa que não acredita em Deus, não acredita no tratamento magnético, não acredita em ter esse tipo de tratamento, mas ela se predispôs, ela estendeu a mão para ser tratada. Ela consegue ser tratada? Consegue. Veja bem, eu costumo também dizer, Vaguinho, o milagre não existe, a gente sabe. O milagre derrogaria as leis de Deus. Vamos falar de um milagre tão comentado lá no Evangelho. A ressuscitação de Lázaro. Jesus Fantástico. Foi chamado para ir atender Lázaro, que já fazia mais de um dia, se não me engano, 2 dias, que estava naquele túmulo, né, morto. E as irmãs mandaram chamar Jesus. Veja que coisa interessante. Quando Jesus chegou no túmulo, aqueles túmulos antigamente eram em pedras, né? E eles colocavam uma grande pedra para não ter acesso, né? Para as pessoas não terem acesso. Curioso, até roubaram os corpos, como aconteceu. Então ali estava fechado. O que foi que Jesus fez? Pediu que tirassem a pedra. Olha, mas Jesus, ele tinha o poder de movimentar a natureza. Ele aplacar os ventos. Por que Jesus não tirou a pedra para entrar e ir lá atender Lázaro? Porque Jesus deixou para nós uma lição. Ele não faz nada e ninguém faz nada se você não tirar essa pedra que você tem, que é o esforço que bloqueia essa necessidade que a gente tem de querer resistir e querer tudo do modo que a gente quer, na hora que a gente quer. É por isso que eu digo, estão transformando as igrejas em balcão de negócio. É como o Sebrae, vão lá para abrir novos negócios. E não é assim. Não é bom, ajuda muito porque leva você a uma reflexão e aproxima você de Deus. Eu acho que a igreja tem esse papel fundamental. Mas não é Deus que vai resolver o seu problema porque você está dentro de uma igreja, ou você está rezando, ou você fez uma promessa. Os nossos méritos, por isso que eu falei no começo, a lei do mérito. Então, o que acontece? Quando você cria uma condição de resistência, eu digo sempre, se existe um único momento que Deus pode não chegar a nós, é no momento da revolta. Porque a revolta, ela cria uma barreira tão grande que não há como ter acesso a ela. E Deus não vai romper uma estrutura que ele liberou, porque se ele lhe deu o livre-arbítrio, ele está deixando a sua vida sob o seu comando. Ele é a lei. As pessoas muitas vezes não entendem, acham que Deus está todo momento na vida. Deus já é uma manifestação, eu digo sempre, Deus está aqui, né? Deus fez tudo por nós, mas Deus não faz por nós. Ele fez porque Ele nos deu a vida. Já deu tudo. Quer dizer, ele se manifesta através de nós e não por nós. Você que tem que cuidar da vida. A partir do momento em que você se aproxima das leis de Deus, você começa a entender o que seja a vontade de Deus. E o que é interessante, Vaguinho, é que esses milagres que a gente tem que falar são coisas que a natureza fez e a gente ainda não pode entender porque não cabe a nós. Vamos dar um exemplo bem prático. Se nós falássemos a um homem há 30, 40 anos atrás que ele podia pegar um telefone celular e falar com outra pessoa no Japão sem que existisse um meio que interligasse isso, você passaria por um louco, por um mentiroso. Hoje nós temos isso naturalmente. Então a humanidade ela avança
o progresso da humanidade também paralelamente avança, e cada vez mais o homem vai descobrindo novas ideias, novas coisas, novas pesquisas vão trazendo, só que nós ainda estamos muito distantes de conhecer essa verdade, porque ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer ser libertado, né? Cada vez estamos mais presos a um corpo físico movido pelo egoísmo, pela vontade de possuir, estamos vivendo um mundo muito... Então, é aquela história de Jesus, né, que disse o seguinte, Jesus foi para curar os cegos, mas nem todo cego que estava ali estava querendo ser curado da cegueira. Você já perguntou a ele o que era que ele queria, se ele queria ser curado da cegueira realmente, porque tem gente que está cego e está muito bem com a cegueira que tem. Ele quer dinheiro, ele quer sucesso, ele quer prazer, ele quer tudo, menos curar da cegueira. Você está entendendo como é? A cegueira, entenda-se, tirar o véu da ignorância, da falta de compreensão sobre as essa coisas. sua colocação nos traz a história do cego Bartimeu. Jesus estava pregando, né? E Bartimeu gritava, ele estava distante de Jesus e ele começou a irritar até os próprios apóstolos que estavam ali. E Jesus parou e disse, alguém grita por mim, alguém chama por mim. E aí ele pede que as pessoas silenciem e pede a Bartimeu para vir até ele. Olha, um cego vinha até Jesus, não era melhor que Jesus fosse até o cego? E Bartimeu vem, né, cruzando toda a multidão, todos abrem o espaço para que ele chegue até Jesus. Aí é onde a gente vai entender exatamente isso que você está dizendo. Se você quer, você tem que viabilizar alguma coisa para justificar o que você quer. Aquele trajeto de Bartimeu foi exatamente para que ele vencesse a resistência, talvez da falta de humildade, que ele pudesse fazer uma reciclagem em toda a sua realidade de vida, ele se fosse uma pessoa, se transformasse numa pessoa mais coerente para chegar até Jesus. Ou seja, não adianta você pedir sem ter meios para pedir. Eu costumo sempre, não se coloca 2 litros num vasilhame de 1 litro. A medida é essa. Então, como você vai conseguir aliviar sua dor, vai depender de como você direciona o seu pensamento e como você conduz a sua vida. Não há magia, não há mágica. Esses analgésicos, eles nem sempre são tão verdadeiros como a gente pensa. Eu vou entrar exatamente nisso. Combater o efeito nem sempre significa combater a causa. Pronto, aí onde eu vou lhe perguntar também, né? Vamos lá, hipóteses. Né? Então, a pessoa, ela não acredita em Deus. Sei. Está se tratando de uma depressão fortíssima. E aí ela está há muito tempo só tomando remédio. Então o que ela está fazendo? Paliativo. Ela está curando aquela sensação química, orgânica, mas não está melhorando o processo de boa vontade. Mas está há muito tempo, ao ponto de estar viciada naquilo, e inclusive repetindo outros medicamentos, porque os que antigamente faziam efeito já não estão fazendo efeito mais, porque assim funciona. Né? Tudo que a gente repete demais, lógico, vai chegar a um ponto que o organismo se acostuma, não vai reagir. Por que isso acontece? Porque isso está dentro de uma coisa que eu até vou falar hoje à noite na minha palestra, que se chama-se motivação. Motivação é ação, é você dar motivo, dar ação a um motivo. A vida precisa de um motivo. Existem 2 maneiras para você usar da motivação, ou por aproximação ou por afastamento. Por exemplo, você tem um conflito familiar e você chega para mim e diz, eu não quero mais a família que eu tenho, não aguento mais minha esposa, não aguento mais meu filho, não aguento mais a casa que eu moro. Então você criou uma motivação para ir embora. Sim. Arrumou as coisas e foi embora. Sim. Você resolveu os problemas? Não. Ficou um bocado de problemas pendentes. E um dia você vai ter que resolver isso, porque esses problemas ficam na sua consciência. Sim, né? sim. Então, esse é um fator. Agora, a motivação por aproximação, esse é que é o verdadeiro sentido da vida. Eu motivar as coisas dentro dela, e trabalhando os processos. Eu estou com um problema em casa, mas eu vou resolver, vou modificar tudo isso, vou melhorar, vou me transformar numa pessoa melhor, porque a partir do instante em que eu me tornar numa pessoa melhor, consequentemente, todos vão ser obrigados a ver esse estágio de evolução que eu estou vivendo, e eles vão ter que agregar-se a mim através do meu pensamento. Ou não, mas se eu fizer isso e ninguém entender, mas a minha parte eu fiz. Isso é muito importante, porque quando você se liberta dos motivos, você se liberta da causa, se você for até a causa. O grande problema é que a gente vai procurar os analgésicos,
os paliativos, combate os efeitos, não combate a causa. Por quê? Porque assim, eu quero tapar uma barragem por fora, porque eu não tenho coragem de mergulhar por dentro, porque aquilo ali eu vou ter que mergulhar e vai ter é incômodo. É incômodo, dá mais trabalho. Então eu fico tapando e cada vez mais vai abrindo. Então eu estou fazendo uma coisa que eu sei que não é verdadeira, por isso que ele diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Eu não estou lidando com a verdade, estou falseando uma situação e, consequentemente, isso vai trazer consequências. É exatamente isso que acontece com o próprio universo, com relação a nós. Porque você diz assim, Dejan, eu passei o dia todinho tramando uma coisa ruim e vou praticar uma coisa ruim. Porque o universo vai me dar todos os elementos para que o que eu desejei praticar, eu tenha como praticar. Por quê? Porque o universo não sabe o que é ruim e o que é bom. Ele apenas é um espelho que reflete o que você manda para ele. Mas reage às coisas que você faz. Exatamente. Agora, o que acontece? O que eu fiz de ruim, ou o mal que eu pratiquei, foi praticado. Eu tive sucesso? Tive. Ou seja, eu desviei o dinheiro. Eu desviei um dinheiro, uma verba, e estou feliz. Só que eu vou ter que devolver isso. Por quê? Porque a tudo lei... que você tira... Exatamente. Aí como é que eu vou devolver? Com a dor. A dor da consciência. Porque ele hoje não percebe. Ele hoje acha que tudo que fez estava certo. Porque ele criou um sistema de analgesia. Que é o da consciência conveniente. Exatamente. Ele se imunizou de uma série de coisas para poder dar vazão ao mal que ele queria praticar. Agora você faz uma coisa boa e muitas vezes você não tem um correspondente imediato. Mas eu sou uma pessoa tão boa, eu faço tanta caridade lá no Chico, eu ajudo as pessoas, e muitas vezes elas não me agradecem, muitas vezes elas não voltam. Sim, mas o que você fez... Está guardado. Está guardado, é seu. Não espere isso, não alimente isso. Exatamente. Então, todas as vezes que você fizer alguma coisa com o sentido de querer tirar dela o que ela não tem para lhe dar, é perigoso. É perigoso. E aí, consequentemente, vem as dores. O próprio Freud diz assim, quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. É fantástico. Então é o problema do cachorro lá. Você está dizendo que ele era irracional, mas esse cachorro, ele ainda não pensou direito. Mas é porque a gente não pode também generalizar. O exemplo é fantástico e é verdadeiro. Por quê? Porque a gente vive isso, a gente vive essas coisas. Quantas pessoas, muitas vezes, se enganam diante de uma situação porque não tem coragem de decidir. Sim. Elas sentem a dor, elas sofrem, até mesmo num relacionamento conflituoso, porque as pessoas pensam que aceitar o mal, ou conviver com o mal, pode ser um mecanismo de defesa. Não é. A gente tem que dizer o que precisa ser dito. Sim, sim. Eu não estou bem, não adianta, eu não quero perto de mim uma pessoa que não queira estar. Lógico. Então, é aquela história, você tem um filho, e ele com a idade de 8 anos de idade, ele vai sair para ir à rua, e você diz, você não vai sair. Você não vai sair porque eu sou seu pai. Eu sou seu pai, eu mando em você. E ele olha para você e vê você muito maior do que ele. Vê em você uma autoridade, vê em você o dono da casa, vê em você tudo. Tudo que ele não pode jamais se contrapor. E ele vai chorar lá no quarto, revoltado pelo que aconteceu e pela atitude que você teve. Mas esse garoto um dia ele vai ficar grande. E quando ele tiver uma idade que ele considerar adulta, ele vai sair e vai dizer, não, agora não. Agora quem manda sou eu. Agora é minha vez. Mas se, em contrapartida, você tiver esse mesmo filho, e ele for sair, você chamar, meu filho, não saia. Porque isso, e você justifica a ele, a autoridade que você está tendo. Isso é muito importante. Justificar a autoridade. Isso é muito importante. E conscientizá-lo disso. Ele, quando ficar grande, naquela hora ele sentiu a mesma sensação. Ele foi cesseado naquilo que ele queria fazer. E ele vai chorar também. Mas quando ele ficar adulto, ele não vai ser um adversário seu, nem vai se contrapor a você. Porque ele disse, meu pai me ensinou assim. Então, é o que eu digo, a educação, ela é fundamental para que a gente possa viver num mundo onde tudo doa menos. As dores da alma são
são consequências das nossas inconsequências, dos nossos desatinos e principalmente da nossa desarmonia. Nós não estamos bem, não estamos vivendo bem, consequentemente tudo isso nos leva à dor. Porque a dor está na transformação. Por exemplo, você vai para uma academia fazer musculação, aquele músculo ele só vai se desenvolver se ele doer. Se ele não doer, ele não está desenvolvendo. Então, isso é a transformação. Ele está saindo de uma condição para outra. Quer dizer, sempre dói. Sempre dói. Agora, existem dores e dores. Né? Aquilo ali é uma dor que você consegue aliviar facilmente, porque ela é uma dor de um processo, de uma transformação. Por isso que tudo é ressignificar, né? Tudo Por exemplo, na dor da musculação, você sabe que vai obter um resultado. E todas as dores você obtém um resultado. E a dor, ela pode também servir como elemento educativo. Não é isso mesmo, né? Porque você veja, muitas vezes as pessoas dizem, eu sofri tanto com esse problema que eu agora sei lidar com ele. Sei lidar com ele. E o sofrimento é uma consequência da dor. Eu sou exemplo. Entendeu? E aí a gente vai trabalhando isso, e eu acho isso tão legal, eu acho tão importante, porque isso abre para todos nós um campo muito grande de possibilidades. Que as pessoas não possam, que você saia dessa, de querer ser uma pessoa triste, de querer ser diferente. Puxa vida, cada um tem uma vida que cada um merece ter. O projeto da vida de cada um de nós foi elaborado por um ser que não errou em nada. Não errou Ele mesmo, não errou, né? E nunca vai errar. Com certeza. E é um ser que, além de não errar, ele só quer o nosso bem. Então, encontrar essa razão, esse sentido, é o que tem faltado na humanidade. Por quê? Porque o homem deixou de ser ele para ser o que a sociedade quer. Eu tenho uma coisa que eu digo sempre, não se coloque na vitrine, porque o preço dá quem passa, leva quem quer, entendeu? E você passa a ser fica visto aos olhos de todos. Quando o produto é bom, a gente esconde e o povo vai atrás. Com certeza. Bom, gente, estamos acabando mais uma hora do Chico. Gostaríamos de ficar aqui conversando o tempo todo, né? Como sempre, vocês podem deixar as perguntas de vocês. Hoje a gente não teve muito tempo de responder as questões. Temos alguns probleminhas aqui de internet, mas conseguimos transmitir o programa completo. E vocês podem deixar as perguntas de vocês aí na nossa postagem, né, na nossa transmissão ao vivo, e depois nós vamos analisar e no próximo programa a Dejan vai responder as perguntas de vocês. Nós vamos ter um outro tema no próximo sábado, ainda vamos escolher o outro tema. Geralmente são temas que são correlatos, sugestivos e que possam trazer algumas informações. Exatamente. Eu acredito que a gente pode, temos feito o possível. Com certeza, para poder atender todos eles, né? Lógico que nós não vamos ser loucos em pensar que vamos atender a todos os gostos. Mas é o que eu sempre digo, o que é importante nessa nossa doutrina é o que ela abre de possibilidades para as pessoas se contraporem, entendeu? Agora, eu digo sempre, todas as vezes que você disser que não acredita numa coisa, precisa que você arrume razões para justificar o não. É preciso estudar, não é só não acreditar, é preciso ir a fundo. Então, é preciso a gente estudar, não estou querendo dizer que nós somos estudiosos, mas a gente procura sempre adquirir o máximo de conhecimento para estar aqui. Porque veja, a gente traz o conhecimento da doutrina espírita, mas também traz a orientação da parte fisiológica, da parte científica, a filosofia, tudo isso juntando, fazendo esse caldo bom. Esse caldo que a gente está trazendo. E dizer a você, o Chico Xavier, ainda hoje uma pessoa me perguntava se a gente cobrava alguma coisa por atendermos a quantidade de pessoas que nós atendemos. Não, gente, tudo aqui é feito com amor. O amor não tem preço. Olha, vocês não sabem como eu me realizo e venho me realizando ao longo desses quase 10 anos que eu tenho aqui estado com pessoas como Vaguinho e tantos outros que eu não posso citar não, porque são muitos, formando uma família disposta a tudo para ajudar as pessoas, mas principalmente nos ajudar. Com certeza, e o grande lance é esse, o Chico Xavier é essa casa maravilhosa que acolhe a todas as pessoas que querem ser acolhidas. É preciso querer vir aqui, né? E é preciso também se dispor a abrir um pouquinho a cabeça para poder entender que existem outras razões, outras formas de pensamento e que podem te ajudar. Se você está tentando até hoje e não deu certo, tenta uma outra coisa para ver se dá certo. Então,
vamos tentar abrir a cabeça e fazer uma coisa diferente. Bom, vamos para a nossa agenda da semana. Então, segunda-feira, como todos sabem, nós temos o nosso Hospital Espiritual, que começa a partir das 18 horas e vai até a última pessoa ser atendida. O Hospital Espiritual são os passes magnéticos, né, o tratamento do magnetismo, que é feito aqui no Chico. Na terça-feira nós temos o estudo do livro Obreiros da Vida Eterna com o nosso Sérgio Murilo, que começa às 8 horas da noite e vai até às 9 horas. Na quarta-feira nós temos o atendimento fraterno, começa com o Dejan às 8h30 da manhã, 8h30 da manhã, ele já está por aqui, vai até às 5 horas da tarde, ele só dá um intervalozinho para o almoço, almoça e volta a atender as pessoas e vai até a última pessoa também, né? Essa semana mesmo eu cheguei aqui de 6h30 da noite, Dejan ainda estava atendendo gente aqui no grupo de estudos espíritas Chico Xavier. Às 14 horas, na hora que Dejan está atendendo, tem uma palestra ao público. Às 15 horas nós temos os nossos passes magnéticos. De noite nós continuamos o nosso trabalho às 19 horas e estamos fazendo um estudo de um livro muito importante, que é O que é o Espiritismo. É um livro básico, é um livro para quem não conhece Espiritismo. Então, quem não conhece Espiritismo, está vindo na casa espírita, tomando passe, mas tem curiosidade, quer se aprofundar no Espiritismo, quer conhecer o que está acontecendo aqui com ela, que ela está se sentindo tão bem, então venha para o livro, para o estudo do livro O que é o Espiritismo, às 7 horas da noite. Começamos às 7, terminamos às 20, né? Quer dizer, às 19 às 20. Às 20 tem uma palestra, que é uma palestra com temas gerais, vai até às 21. Às 21 começam os passes magnéticos de novo, que vai até às 21h30, 21h40, depende da quantidade de pessoas que nós temos aqui para atender, ok? Na quinta-feira nós temos o livro, o Livro dos Espíritos, sendo estudado e coordenado pelo Renato Cabral, às 8 horas da noite, tá certo? Na quinta-feira. Na sexta-feira nós temos o livro Ação e Reação, que é o Dejan que comanda os estudos a partir das 8 horas da noite. No sábado nós começamos também de manhã cedinho, começando às 8h30 da manhã a meditação com Germânio, às 15 horas a evangelização infanto-juvenil, às 16 o violão fraterno, às 17h30 nós temos a Hora do Chico, que é através da internet, que é esse programa que nós estamos transmitindo agora, e às 20 horas, já, às 8 horas da noite, nós teremos uma palestra com o próprio Dejan aqui, falando sobre o que, Dejan? Perdeu. Olha, eu realmente não... Até agora não passou na cabeça, mas é uma palestra interessante, mas é uma palestra maravilhosa. Eu convido a todos a vir a essa palestra, porque com certeza ela vai trazer muitas informações. É o projeto da vida, né? Sim. Então, é a forma como cada um de nós tem como conduzir, deve conduzir a vida. Essa palestra, ela com certeza, ela vai nos trazer algumas informações muito, muito importantes. É como se fosse como a vida deve ser vivida, né? O propósito da vida, no porquê da vida, o sentido da vida, pronto. Exatamente, o sentido da vida. Porque muita coisa a gente muitas vezes esquece. E eu quero também dizer aqui a vocês que Wagner fez todas essas divulgações, que não deixe de vir para os estudos. Mais importante do que o tratamento, Wagner falou agora do livro que é o Espírito, que é o Espiritismo, foi exatamente com esse livro que eu comecei a entender a doutrina. Só que eu não tive a felicidade, não é missa de corpo presente, de ter tido uma pessoa como o Wagner para me orientar, porque o Wagner é estudioso, ele tem feito um trabalho muito, muito, muito bonito nessa área. E eu convido a vocês, venham, porque olha, só em você saber o que é o Espiritismo, você já abre um vasto campo para compreender tudo que você imaginar na vida. Não é que o Espiritismo seja uma doutrina elitizada, não, mas ela tem uma facilidade maior de ser compreendida. E, consequentemente, com ele, que vai ser uma pessoa muito aberta, você pode debater, pode perguntar, ele é pesquisador, é estudioso, é um estudo maravilhoso. Vamos lá. Bom, gente, então, um beijo no coração de vocês.
e que sempre estejamos juntos nessas transmissões, nessa troca de conhecimentos, porque isso aqui é uma troca de conhecimentos. Nós não sabemos absolutamente de nada, vou parafrasear Sócrates, né? Eu só sei que nada sei, nós só sabemos que nada sabemos. Estamos estudando e tentando aprender a cada dia mais para poder transmitir da melhor forma possível, a melhor maneira de viver, porque na realidade o que é que a gente faz? A gente olha as próprias dores e ressignifica os nossos sofrimentos, porque as dores são inevitáveis, mas o sofrimento é opcional. Um beijo no coração, até o próximo A Hora do Chico.